Essa aula eu trago algumas informações importantes para que a gente possa entender a estrutura dos salmos. Lembre-se, mesmo estudando os salmos individualmente, nós não podemos perder de vista a sua estrutura maior, de livros e de saltério, tá ok? Inclusive, antes de nós começarmos o livro 2, no Salmo de número 42, que começa o livro 2, eu vou fazer um resumo, né? Eu preparei slides maravilhosos que eu vou disponibilizar, inclusive, para vocês, para que a gente possa fixar essa estrutura. Um dos diferenciais do nosso curso e aquilo que eu tenho aprendido já há mais de 5 anos são essas estruturas de composição que está na cultura semítica, na cultura do povo judeu. Se nós entendemos essa estrutura, essa forma de organizar o pensamento e a poesia, a escrita, né, isso abre um entendimento muito importante, tá ok? Então nós lembramos na aula passada que o Salmo 17, ele é a fronteira do primeiro bloco de salmos do livro 1, que vai do Salmo 3 ao Salmo 17. A partir do Salmo 18 até o Salmo 41 é o segundo bloco de salmos do livro 1. Agora, para que vocês entendam melhor isso, eu vou apresentar um slide aqui para você que eu estou disponibilizando aqui abaixo, caso você queira baixar esse slide. Esse slide eu vou apresentar para vocês os 3 pilares que tem em todo o saltério. Nós falamos isso nas aulas introdutórias do Salmo e agora eu boto um slide para que isso fique bem fixado na sua mente e no seu coração. E vai servir de base aí para nós estudarmos até o Salmo de número 24. Então, existem 3 pilares importantes em todo o saltério. E você vai perceber que esses pilares estão sempre conjugados, salmos da Torá e salmos messiânicos. Deixa eu ampliar bem aqui o slide para vocês verem. Então, observe que sempre há esses 6 pilares de 2 em 2. Você vai ter sempre um salmo da Torá, ou precedido, como é o caso do salmo número 1, o homem que medita na lei do Senhor, a bênção ou a maldição, né? Ser ímpio ou ser bem-aventurado, está diretamente relacionado à meditação na Torá, né? A Torá é a lei, os ensinamentos e as instruções do Senhor. Então, no Salmo 1 vem primeiro a Torá e depois o Salmo messiânico, o ungido, o rei. Aqui também, o Salmo 18 é um salmo messiânico que antecede o Salmo da Torá, o Salmo 19. O Salmo 119 é um salmo da Torá, exaltação à lei, à palavra, ao ensinamento, às instruções do Senhor, precedido por um salmo messiânico. Então, quais são os 3 pilares, as 3 colunas dos salmos da Torá? É fácil decorar, gente. Salmo 1, 19 e 119. Ou precedido, ou logo em seguida, o salmo messiânico. Então, preste atenção aqui. Os pontos áureos do saltério são demarcados pelo agrupamento de 3 pilares poéticos, formando elementos estruturais pelos salmos da Torá, exaltação à lei, a necessidade de ter a lei, a palavra do Senhor como um pilar, os ensinamentos e as instruções do Senhor e salmos messiânicos. Agora, nós vamos perceber nas nossas próximas aulas, né? Então, a partir dessa próxima aula, do Salmo 18, nós começamos o segundo bloco de salmos do primeiro livro. Então, o Salmo 18 ao Salmo 24 é muito importante, observe o slide. O Salmo 18, nossa próxima aula, precede o Salmo da Torá, aula seguinte. Os 5 seguintes salmos
o 20, 21, 22, 23 e 24 são salmos reais. Olha que coisa linda. Então, são assuntos importantíssimos, né, básicos, estruturais do saltério. Salmos messiânicos, Torá e salmos reais ou do reino. Então, os próximos 5 salmos, 20, 21, 22, 23 e 24, são salmos reais. Mesmo esses 5 salmos têm uma estrutura, sendo que apresentam o reinado do Messias ungido, Salmo 20 e 21, e celebram o reinado de Iavé, 23 e 24. Observe, o Filho, o Messias, o ungido, e Iavé, o Rei soberano. Então, o 20 e 21 fala do ungido, o Messias Rei, e o 23 e 24 falam do Senhor Iavé. Já o Salmo 22, que fica no meio, ó, 20 e 21, o 22 fica no meio, 23 e 24. O Salmo 22 retrata a união dos 2 reinados. Isso aqui é muito importante, porque vocês vão perceber, durante todo o saltério, que tudo está baseado no período do reinado davídico. Mas lá depois do cativeiro, o reinado davídico é destruído. Então, o que é que sobra? Deus acima de todas as coisas. Então, no período do cativeiro, livro 3 e livro 4, eles perderam tudo. Perderam a cidade, perderam o rei, perderam o templo, perderam o culto. O que é que sobrou? A confiança no Supremo Deus sobre todas as coisas. A gente vai entender isso num resumo que eu vou fazer entre o livro 1 e o livro 2. Eu vou fazer de novo um resumo bem didático, e aí nós vamos entrar numa forma estrutural muito mais elaborada a partir do livro 2, 3, 4 e 5. Tá? Eu não estou puxando muito, não. A gente vai ter muita coisa. Eu quero criar essa expectativa, esse desejo de você chegar até lá e chegar até o Salmo 150, para que você tenha essa beleza, né? Essa sinfonia, essa estrutura do nosso Deus que criou a matemática, que criou a geometria, né? que criou a biologia, que criou a geologia, que criou o universo, gente. Esta é a beleza do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de acaso, é um Deus de perfeição, de beleza. Aprecie essa beleza desse grande poema, ou desse grande conjunto de poemas e de ensinamentos muito bem arranjados durante séculos e que foi nos presenteado como saltério. Então, voltemos aqui ao slide. Ó. Tá ok? Então, o Salmo 20 a 24 são 5 salmos reais. E eles estão subdivididos em 2, 20, 21, 23 e 24, e o central 22, que retrata a união dos 2 reinos. Então, o que é que acontece? O salmo ele segue uma cadência de que o reino davídico não foi perfeito. A nossa grande esperança está no reino vindouro messiânico, em Jesus Cristo, o ungido, o Rei, e no reino do Pai, sobre todas as coisas. No fim, Deus, o Pai, será tudo em todos. Então haverá a união, percebe? A união do reino do Pai e o reino do Filho. O Senhor entregará o seu reino. Ele entregará o reino. No Salmo 22, o salmista sofre nas mãos dos touros, dos leões, dos cães e dos chifres dos búfalos, que indicam essas expressões poderes internacionais. Vocês vão ver isso no Salmo 22, se você quiser assinalar. Está lá no versículo 12. Muitos touros me cercam. Ele começa, né? Deus meu, por que me desamparastes? É Cristo na cruz. É o Salmo da cruz, o Salmo 22, a gente vai ver isso.
O Salmo 23 é o Salmo do cajado, do pastor, e o Salmo 24 é o Salmo do rei, da coroa. Então, cruz, cajado e coroa, 22, 23 e 24. A gente vai estudar o Salmo 23 como nunca nós conseguimos entender e alcançar. Então, ainda no 22, 12, ele fala dos touros, do 13 fala contra mim, abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Então, ele fala de touro, de leão. No 16, ele fala de cães. E no 21, ele fala, salva-me das falsas do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então, aqui, ó, essa expressão, ó, né? Touros, leões, cães e chifre dos búfalos indicam poderes internacionais. Isso aqui é importante, frise isso na sua mente, porque quando você vê lá no livro de Apocalipse expressões de chifres, tal, estão falando de poderes de nações, poderes internacionais que lutam, que batalham contra o reino de Deus. Tá ok? Então, te espero na nossa próxima aula, o Salmo de número 18. Fixe esse slide na sua mente, salve se você quiser imprimi-lo ou salvar no seu computador, pode até anexar a nossa apostila, embora depois eu vou disponibilizar todos esses slides para você.